Olá, sou Daniel Venturini e no vídeo de hoje eu vou continuar a falar sobre a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O assunto é a irretroatividade da lei. Basicamente nós vamos trabalhar o artigo 6º, então é importante que você acompanhe a leitura para melhor compreensão. Então vamos lá. O artigo 6º caput nos diz o seguinte: a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Basicamente, o que esse caput nos transmite é a ideia de que a lei não pode retroagir. Normalmente, uma lei que seja publicada, ela vai produzir os seus efeitos para frente, ou seja, para o futuro, para situações nela previstas que acontecerem posteriormente à sua publicação. De modo que somente se poderia cogitar de retroatividade, ou seja, da lei produzir efeitos para situações anteriores em caráter excepcional. Mas, seja como for, ainda assim deveria haver respeito ao ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Trata-se de uma ideia relacionada à necessidade de segurança jurídica. Tanto assim que, se você for lá na Constituição Federal, no artigo 5º, você vai encontrar no inciso 35 também a mesma garantia fundamental. Ou seja, o que consta lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal? A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, a ideia é tentar que você assimile os conceitos dessas três situações e se lembre que a lei, uma vez publicada, terá que respeitar essas três situações. E os conceitos, os respectivos conceitos, estão nos parágrafos do artigo 6º. Então vamos acompanhar aí a leitura. Parágrafo 1º. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao seu tempo em que se efetuou. Vejam, é preciso que você imagine que um determinado ato, para que ele seja considerado existente, válido e eficaz, ele tenha que preencher determinados requisitos. E daí eu tenho uma lei que vai indicar quais são esses requisitos que, uma vez preenchidos, vão autorizar a prática deste ato jurídico, que, por via de consequência, vai produzir os seus efeitos no mundo jurídico. Então, se eu tenho o sujeito de direitos e obrigações, e este sujeito, conhecedor desses requisitos, ele pratica este ato, e no momento em que ele está praticando esse ato, todos os requisitos que até então estavam presentes na lei foram preenchidos, eu posso afirmar que este ato jurídico foi produzido de forma perfeita. Ele teve começo, meio e fim, observando a lei. É por essa razão que, caso haja no futuro a alteração da lei, a modificação daqueles requisitos que até então existia, essa modificação vai valer para os atos jurídicos futuros que venham a ser praticados, não podendo retroagir e prejudicar aquele ato jurídico que já se consumou em consonância à ordem legal vigente à época. Essa é a ideia do ato jurídico perfeito previsto no parágrafo 1º do artigo 6º da LINDB. Vamos ao parágrafo 2º. Consideram-se adquiridos, assim, os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável a arbítrio de outrem. Parece complicado, mas não é. O direito adquirido é aquele incorporado à esfera jurídica da pessoa. Vejam, de uma certa forma a ideia acaba sendo um pouco semelhante ao do ato jurídico perfeito. Imaginem que eu tenho uma lei que assegure um direito.
desde que haja o preenchimento de alguns requisitos. E vamos imaginar que eu tenho lá uma pessoa que preencha aqueles requisitos previstos na lei. E por conta da presença de todos esses requisitos, ele passa o quê? A adquirir esse direito, podendo inclusive exercê-lo. Portanto, nós estamos falando do quê? De um direito subjetivo, um direito já incorporado ao patrimônio jurídico da pessoa que possa ser exercido de imediato. Uma vez que esse direito já foi adquirido, eu não posso, por conta de uma alteração legislativa, que no caso do meu exemplo, modifique lá os requisitos, traga novos requisitos, venha o quê? A retirar este direito que aquela pessoa, naquela época específica, já incorporou. Apenas um lembrete em relação a isso, existe uma proibição da lei prejudicar o direito adquirido, ou seja, eu não posso retirar o direito que já foi adquirido pela pessoa. Mas nada impede que eu tenha uma lei que regulamente o exercício desse direito. Então, eu só faria essa pequena lembrança para vocês terem cuidado. Exemplo, eu tenho o direito de adquirir uma arma de fogo. Então, eu adquiro, vou comprar uma arma de fogo, me submetendo a todos os requisitos. Posteriormente, vem uma lei e modifica o quê? Os critérios para a concessão do porte de arma. Ou seja, eu não estou lhe tirando o direito de ter a arma, mas para você portá-la, você vai ter que cumprir novos requisitos. Houve um endurecimento dos requisitos para a concessão do porte de arma. Então, isso violaria o direito? Violaria o direito adquirido? Não. Porque a pessoa continua tendo o direito de ter a arma, mas houve uma alteração legislativa modificando o exercício deste direito. E nesse aspecto não haveria nenhuma ilegalidade. Por fim, resta a coisa julgada prevista no parágrafo 3º do artigo 6º da LINDB. No seguinte sentido, chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. O conceito de coisa julgada é trabalhado no direito processual civil. Lá nós temos a coisa julgada formal e a coisa julgada material. Mas por hora, estudando aqui a LINDB, o importante é que você memorize a palavra imutabilidade. O que se busca, portanto, através desse parágrafo 3º é evitar que uma decisão judicial imutável venha a ser prejudicada por uma lei. Ou seja, é o pilar básico do Estado Democrático de Direito. Uma vez que eu tive lá o poder jurisdicional sendo manifestado, eu tive a observância do devido processo legal. E um conflito foi resolvido, sendo que o julgamento nele proferido se tornou imutável. A ideia é que eu não posso ter uma lei que viole, porque se isto acontecesse, eu teria o quê? Todo o sistema desvirtuado. E eu teria a verdadeira situação de insegurança jurídica. Portanto, essas 3 ideias são importantes. Ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada, não podendo a lei que for publicada retroagir e violar cada uma dessas situações. É isso.